A história do nazismo, ela mostra o que significa um povo que se comporta como se dissesse assim, não, o problema não é comigo, é com o vizinho. Ou outros que, dominados por uma religião, aceitam de forma fatalista uma série de coisas que poderão prejudicá-lo. Meu sobrinho, Pedro Cascais Neto, me emprestou esse livro. Nesse livro eu descobri, por exemplo, o que foi, de uma maneira, um resumo inteligente, o genocídio armênio, que faz 100 anos que aconteceu. Além disso, de uma forma escrita quase como para juízes, para advogados, né? O que foi, bem compacta, o que foi a evolução do nazismo. Num país que antes da Segunda Guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha regiões como Berlim, que eram exemplos de liberdade, de tolerância. Aí acabaram sendo aquilo que foram. Aliás, isso é interessante. Ontem, vendo um filme sobre a história de Paris, estava vendo num lance um depoimento, vamos dizer assim, encenado, né? Evidentemente, de Napoleão, onde ele também falava em construir um império, uma cidade monumental, uma cidade como Hitler queria, né? A capital para o mundo olhar, o poder da França, e Napoleão dizendo que tudo ali seria gigantesco, né? Principalmente o palácio do filho dele, né? Que seria o rei de Roma em Paris. Então, o ser humano é assim. A Revolução Francesa, com seus ideais filosóficos que o povo propriamente nunca valorizou de forma adequada, isso é mais para, vamos dizer assim, justificar inclusive as invasões napoleônicas. Ela revela o ser humano como ele é, né? Mas o que me preocupa? No Brasil agora nós estamos vendo, perplexos, né? Hoje é dia 3 de maio de 2015, pessoas eleitas usando e abusando dos seus cargos. Quem são esses políticos? Que partidos políticos o Brasil tem? Parece que a facção, vamos dizer assim, o lado pior da democracia, dos partidos políticos após 1988, principalmente, tomou conta do Brasil. E é fácil de ver isso. Se vocês olharem, nos grandes partidos brasileiros, há uma demolição daqueles candidatos em potencial que teriam, talvez, mais coerência programática. O PSDB é um exemplo clássico, né? A gente vê um esforço muito grande do FHC em tirar do circuito algumas pessoas que talvez valorizassem moralmente o partido. E, no entanto, o que a gente sente é o contrário, a tal ponto, não?
que até nas últimas eleições fiz questão de não votar em nenhum candidato à presidência da República, porque os demais não teriam chance nenhuma, e num processo eleitoral que eu desconfio tremendamente, afinal eu gosto de informática, a minha família é ligada à informática, esses processos aí deveriam ter auditagem permanente de diversas fontes independentes, inclusive externas ao Brasil, e não tem. Então votar é um negócio arriscado no Brasil. Ainda bem que tem 70 anos, daqui para frente posso optar por votar ou não, sem ter que me humilhar e explicar por que eu não votei. Inventar, às vezes até dizer, não inventar, nunca precisei inventar, mas a verdade é que nós estamos submetidos a um processo que eterniza algumas famílias, algumas elites, algum tipo de político que não nos agrada. A famosa base de apoio ao governo é um negócio escandaloso. E ela diz tudo, quer dizer, o indivíduo forma a base na preocupação de ter um ministério, uma secretaria, um cargo, né, de valores não tão altos assim. Por que tanta preocupação em ocupar esses lugares? Né? O povo paga a conta. Né? Lamentavelmente, sai dos nossos impostos que aumentam sempre. Os pacotaços do final do ano passado e desse ano são surpreendentemente agressivos ao povo brasileiro. Então, gente, nós temos que pensar, refletir sobre a nossa realidade. Nós temos que aprimorar a democracia brasileira. Ou, como fazia o Senado romano, ter um ditador durante 1 ano, 2, para, se possível, corrigir o que está aí, melhor ter esperanças que algumas ações do Ministério Público tenham sucesso, como o GAECO aqui no Paraná está fazendo, junto com o Ministério Público do Estado do Paraná, a Operação Lava Jato, que vem do Ministério Público Federal, a Zelotes, que está mostrando aí coisas incríveis, né? Para a gente melhorar. Que o brasileiro hoje quer se aposentar, se sente absolutamente inseguro, né? Ou quem está aposentado. O governo muda as leis como bem entende. Esse negócio de dizer que no Brasil lei não vale nada. Dentro dessa dinâmica político-partidária em que nós estamos, nada impede que amanhã eles aprovem uma lei aí no Congresso, sei lá onde, invertendo a lei da gravidade, porque o presidente acordou com essa vontade, joga uma medida provisória, distribui lá ministérios e aprova. Né? Não vai acontecer nada, né? Não vai mudar as leis da natureza, mas muda as leis da Previdência, muda as leis que dão segurança ao povo. Isso no Estado, na União e até no município, nós temos leis que nos afetam tremendamente e que, graças a esse espírito corporativo e oportunista dos nossos parlamentos, vamos dizer assim, e dos nossos representantes, criam uma tremenda insegurança em todos nós. É bom estudar a história e ver o que aconteceu em outros países, né?